Olá pessoal, essa é a minha primeira videoaula, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre teoria da computação, mais precisamente sobre autômatos finitos determinísticos, que são mais conhecidos como AFDs, e vamos falar também sobre autômatos finitos não determinísticos, que são mais conhecidos como AFNs. Pessoal, para ficar mais fácil assim para entender, primeiro nós vamos começar falando aqui da definição formal de um AFD. Matematicamente ele é representado por uma quíntuple, onde nós temos aqui um conjunto finito de estados, um conjunto finito de símbolos de entrada, chamados de alfabeto, uma função de transição, um estado inicial que pertence ao nosso conjunto de estados finitos, e um conjunto de estados de... Aliás, um conjunto de estados de aceitação que pertence também ao nosso conjunto finito de estados. Lembrando que aqui é somente um único estado inicial. Certo? Aqui nós temos a figura de um autômato, né? A típica figura de um autômato. Então, o que nós temos aqui nessa figura? Nós temos os estados, que é representado por essas bolas aqui. No caso aqui nós temos três estados, que são chamados, né, de S0, S1 e S2. Poderia ser qualquer outro nome aqui. Nós temos as funções de transição, que são as setinhas, todas elas. Nós temos também o nosso alfabeto, que é o zero são os zeros e os uns. E nós temos também aqui o nosso estado inicial, que é o nosso S0. Como que a gente sabe que ele é o estado inicial? Porque nós temos essa setinha que está chegando até ele. Essa setinha não tem ligação com mais nada, ela chega diretamente em um estado. Quando você encontrar uma setinha chegando num estado, significa que esse estado é o seu estado inicial. E o S0 ele é também o nosso estado final, por conta do arco duplo. Qualquer estado aqui que tiver um arco duplo, ele é considerado o nosso estado final, nosso estado de aceitação. Certo? E um outro detalhe bem interessante que nós temos aqui nessa figura de autômato é quando você tem uma função de transição que sai de um estado e chega ao mesmo estado, como é o caso aqui do S2 e do S0. Quando nós temos essa situação aqui, significa que nós temos um looping, né? São chamados de looping, quando você tem a função de transição que sai de um estado e vai para o mesmo estado. Nesse outro slide aqui nós temos um autômato bem semelhante, só que mais simples, e aqui nós temos também a tabela de transição dele. Nessa tabela de transição aqui nós podemos ver tudo que acontece nesse autômato aqui. Então, do nosso S1 com zero, né, se a gente jogar o zero, ele vai estar levando a gente para o S2, que é o estado 2. Com 1 ele vai estar fazendo o looping e vai estar jogando a gente aqui de volta no S1. No S2 com 0 aqui, ele vai estar jogando a gente para o S1, e com 1 ele vai estar fazendo o looping e vai estar jogando a gente novamente aqui para o S2. Então, pessoal, se eu tentar passar uma cadeia de símbolos, por exemplo, que contenha somente o zero, esse autômato aqui ele não vai reconhecer. Por quê? Porque se eu entrar com um zero aqui, eu estou no estado 1, que é o nosso estado inicial. Se eu jogar o zero, se eu colocar o zero, ele vai estar jogando a gente aqui no S2. O S2 ele não é um estado de aceitação, portanto, se a gente tiver somente o símbolo zero, esse autômato aqui ele não vai reconhecer. Porém, se eu tiver o 00, por exemplo, aí ele já vai reconhecer. Por quê? Quando eu entrar com um 0 aqui, ele vai estar jogando a gente no estado 2. Se eu jogar o 0 novamente, ele vai estar voltando para o estado 1, que é o nosso estado de aceitação. Ele é o nosso estado inicial e também o nosso estado de aceitação. Portanto, a cadeia de símbolos representado por 00, esse autômato aqui, ele vai conseguir ler, ele vai conseguir enxergar. Uma outra situação seria se eu tivesse, por exemplo, o 01.
O 01, esse autômato aqui, ele também não vai conseguir reconhecer. Se eu entro com o 0 aqui no S1 e vou até o S2, e no S2 eu jogo 1, ele vai estar fazendo o looping, retornando a gente aqui no S2. O S2 ele não é o nosso estado de aceitação, não é o estado final. Portanto, essa cadeia de símbolos, se for o 0 e 1, esse autômato aqui ele não vai conseguir reconhecer. Independente de onde você tem aqui o seu estado de aceitação, o seu estado final e o número de estados que você tem no autômato, vocês sempre tem que ficar atentos a isso. Para uma cadeia conseguir passar no autômato, você tem que conseguir percorrer esse autômato de modo que o final dessa cadeia sempre esteja aqui vai estar no estado de aceitação. Ele sempre tem que terminar no estado de aceitação. Beleza? Pessoal, esse daqui foi o autômato finito determinístico. Agora o que nós temos é o autômato finito não determinístico, que também é representado por uma quíntupla, só que a diferença dele é que ele pode ter mais de um estado inicial, e ele também pode ter um conjunto de estados de aceitação. No AFM, no caso autômato finito não determinístico, de um único estado nós conseguimos ir para mais de um estado, diferente do autômato finito determinístico, onde você saía de um estado e ia só para um outro único estado. Aqui você pode ir para mais de um estado, pode ir para 2, para 3, para quantos estados você quiser. Para ficar um pouco diferente do exemplo anterior, então eu trouxe esse autômato aqui, autômato finito não determinístico, onde nós temos aqui no nosso estado inicial aqui, que é o Q0, nós vamos ter o looping, onde ele vai estar passando esse looping com 0 e vai estar passando com 1. Por exemplo, se eu tentar passar essa cadeia aqui de 001, vamos ver se esse autômato aqui ele vai reconhecer essa cadeia. Com 0, a partir do Q0, se eu entrar com o símbolo 0, nós vamos estar representando aqui nessa árvore aqui do lado. Com o 0 ele vai estar indo, então, fazendo o looping, ficando aqui no Q0, e ele vai estar jogando a gente também aqui para o Q1, certo? Beleza, então aqui nós vamos ter esses dois estados. Quando a gente for tratar o segundo símbolo, for jogar o segundo símbolo no nosso autômato, nós vamos ter que jogar o símbolo nos dois estados também, de modo que ele vai ficar desse jeito. Eu estou aqui no meu Q0, certo? Eu joguei o 0, ele vai novamente voltar para o Q0, vai permanecer aqui no Q0 e vai voltar aqui para o Q1. Do meu Q1, se eu jogar o 0, ele vai estar indo aqui para o Q2. O Q2 é um estado de aceitação, certo? É um estado de aceitação, ou seja, a cadeia 001, se você tem um estado que chega até o final, significa que esse autômato aqui ele vai reconhecer essa cadeia, certo? Num outro passo, nós teríamos aqui o 1, onde ele vai estar fazendo o looping aqui e vai estar retornando o Q0 para a gente. O Q1, como ele não tem o 1, então ele vai continuar paralisado, ele vai ficar paralisado. Porém, só pela etapa anterior a gente já sabe que essa cadeia aqui vai ser reconhecida por esse autômato. Certo? Então aqui nós temos a mesma tabelinha de transição. Reparem que aqui agora nós temos dois estados, né, que nós podemos ter mais de um estado. Aqui nós temos o exemplo aqui, onde com o Q0, com o 0, ele vai estar indo tanto para Q0 quanto para Q1, e com o 1 ele vai estar indo para Q0, certo? Com o Q1, o Q1 com 0, né? O Q1 aqui com 0 ele vai estar jogando a gente para o estado final, que é o Q2, e com 1 ele não acontece nada, porque ele só tem uma setinha que está jogando a gente aqui para o Q2.
E o Q2, como é um estado final, um estado de aceitação, ele vai estar tudo zerado aqui. Certo, pessoal? Beleza, pessoal. Então aqui nós vamos estar fazendo a transformação de um AFN para um AFD. Né? Nós temos essas questões aqui. É possível criar um AFN de um AFD equivalente? A resposta é sim. Basta você criar um AFN cuja função leva a conjuntos unitários. Lembrando que a principal característica de um AFD, se você quer transformar para um AFD, é você ter um estado saindo e indo para um único estado, ou seja, ele acaba sendo diferente aqui do AFN justamente por esse detalhe. A AFN você pode chegar em um número infinito de estados, mais de um estado, e um AFD obrigatoriamente você tem que chegar a um estado. Pessoal, é possível também converter de AFD para AFN, porque ambos têm o mesmo poder computacional, certo? Falando assim um pouco mais formal, né, a principal diferença, né, a diferença mais relevante de um AFN para um AFD, ela consiste no fato de que no AFD é sempre possível determinar qual estado para o que o autômato transita após o consumo de qualquer símbolo, né, ou seja, quando ele estiver andando, pois o retorno da função de transição num AFD é um estado único, enquanto em um AFN é um conjunto de estados. Né? Esse fato, pessoal, aqui nós já vamos ter uma tabelinha de transição que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo. Na verdade, essa tabelinha de transição aqui ela já seria também o autômato propriamente dito. Já já eu vou estar explicando para vocês como todas as características do autômato aqui dentro da tabela. Né? No caso aqui, nessa figura, nesse gráfico, né, nós temos aqui o estado S0 e o consumo, né, do símbolo 1 não determina com objetividade para qual estado o autômato transita. Alternativamente a esse fato, também é verificável na tabela de transição o resultado dos pares, né, os símbolos de estado, que é um conjunto de estados conforme consta na tabela 1. Então, o que acontece? Do nosso S0 aqui, com o 1, por exemplo, nós vamos estar chegando em dois estados, que é o nosso S0 e é o nosso S1. Por essa tabela aqui, nós temos a representação de um autômato mesmo. Aqui nós temos os estados, como eu já havia dito antes, aqui é o nosso estado inicial, representado por uma setinha, aqui representado pelo asterisco, né? Aqui já acaba mudando um pouquinho, seria aqui o nosso estado de aceitação, e ele é um AFN porque com 1 ele vai tanto para o estado S0 quanto para o estado S1, né? Nessa outra tabelinha de transição aqui, né, falar um pouco mais formalmente, para a gente conseguir converter então um AFN num AFD é necessário converter todos os conjuntos de estados em estados únicos. Dessa forma, todos os estados de AFN darão lugar ao conjunto de estados, né, de um AFD, né, conforme a gente tem representado aqui nessa tabelinha. Nessa primeira coluna, nós temos todas as combinações de estados possíveis para um autômato com N estados, por exemplo, como os conjuntos que contêm um estado final. Neste caso aqui, o S2 eles serão finais, vão ser os estados finais. Portanto, eles devem ser anotados com uma certa conformidade. Pode ver que todos eles aqui, pessoal, tem um asterisco, né? O restante das colunas, cada uma das células vai ter reunião dos estados para os quais o autômato transita, estando em qualquer um dos estados apresentados na primeira coluna, com o símbolo representado na linha da matriz. Então, o que acontece aqui, pessoal? Para a gente conseguir fazer essa conversão, nós vamos pegar aqui, por exemplo, o S0 e o S1. Ele está
o nosso S0 com 1, ele está jogando a gente para dois estados. Então nós vamos tratar esse S0 e esse S1, nós vamos jogar ele aqui do lado aqui na tabela e vamos percorrer ele novamente até a gente conseguir chegar num estado aqui de aceitação, conseguir chegar num estado onde ele vai estar vai estar saindo de um estado e indo somente para um outro único estado. Já no próximo slide nós vamos ver que nós vamos estar convertendo esse S0 e S1 numa figura para a gente poder fazer essa transição. Beleza, então vamos lá, pessoal. Então, se a gente pegar aqui o estado S0, né, S0 e S1, que era o único que estava indo para dois lugares da nossa tabela anterior, e jogar ele aqui e percorrer ele no nosso autômato, nós vamos ver aqui, ó, S0 com 0, ele estava indo aqui para o S0, ou seja, então nós vamos colocar o S0 aqui. O S1 com 1, ele não estava, perdão pessoal, aqui o S1 aqui, né, no caso esse S1 aqui com o perdão pessoal, aqui no caso os dois é pro 0, então o nosso S0 com 0 está aqui em cima, S0 com 0, ele vai estar indo aqui pro S0. O nosso S1 com 0, ele vai estar indo aqui para o S2, ou seja, então nós vamos acabar criando o S0, S2, certo? E agora nós vamos fazer esses dois aqui para o número 1. O S0 com 1, ele vai estar jogando a gente para o S0 e para o S1. E o nosso S1 com 1, ele não vai estar levando a gente a lugar nenhum, portanto, vai acabar permanecendo igual aqui, vai ser o S0 e o S1, certo? Então, disso daqui, o que nós temos de novo? Nós temos o S0 e S2. O S0 e o S1 também está indo para mais de um lugar, porém nós acabamos de percorrer ele aqui. Então, esse novo estado aqui, essa nova transição que ele criou para a gente, nós vamos colocar aqui do lado e vamos percorrer ela também. Fazendo isso, pessoal, nós vamos chegar nessa tabela que ela já está preenchida, e aqui no passo seguinte seria a gente fazer a substituição, né? A gente pegar e colocar um identificador, né? Conforme está representado nessa tabela aqui, certo? Pessoal, nessa fase aqui, a partir do estado inicial B, está representado aqui pela setinha, são identificados os estados para os quais é possível transitar. Nesse caso aqui, B e E, certo, pessoal? Então, após este, né, de forma interativa, se procede à identificação dos estados para os quais se pode transitar a partir desses últimos, obtendo-se primeiro o F e o E, e posteriormente o B e o E, a partir de F. No caso, serão essas as únicas linhas a considerar, né, nessa tabela, pois todas as outras correspondem a transições impossíveis. E no caso aqui, o resultado, né, dessa tabela, né, o que acaba sobrando aí no caso dessa tabela seria essa outra tabelinha aqui. O resultado da aplicação deste algoritmo é apresentado nessa outra tabelinha aqui, né, pessoal? Que seria basicamente como se a gente tivesse simplificado essa tabelinha, e o resultado final então seria essa outra tabela aqui, que seria a tabelinha simplificada aqui. No caso, essa daqui já seria a tabelinha de um AFD, certo? E é isso, pessoal. Essa foi uma videoaula rápida, onde foi apresentado os conceitos de AFD, AFN e uma conversão de AFN para AF, no caso para AFD, autômato finito não determinístico.